E hoje, após 6 anos do início desse processo, o resultado que a gente tem ele é bastante distinto. Alguns dos principais países que foram eixo da Primavera Árabe hoje estão numa situação muito mais instável do que antes. Em primeiro lugar, a Líbia, que sofreu uma intervenção da OTAN, e hoje a Líbia, na verdade, tem 2 governos e ela está em vias de ter o seu território desagregado, também em uma miríade de clãs e de tribos. Por outro lado, o próprio Egito, que foi o grande símbolo da Primavera Árabe, foi talvez o lugar onde o desfecho tenha sido mais contraditório, porque se iniciou um processo contra uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, num país que tem uma estrutura de classes mais moderna, cumpre um papel regional muito importante e que terminou se transformando numa ditadura hoje cívico-militar, tendo à frente o grande general do exército, Fattah Abdel al-Sisi, que é um histórico aliado dos Estados Unidos e que foi o responsável por instaurar um regime que é tão ditatorial ou pior do que o do Hosni Mubarak, né? Isso depois de um interlúdio aí em que, por um breve período, a Irmandade Muçulmana tinha governado o Egito, né? Foi realmente eleito, mas também foi derrubado pouco tempo depois, inclusive com o apoio da própria população. Então é uma situação bastante contraditória, né? Acho que um símbolo fundamental do encerramento desse processo popular de demanda por mais democracia foi agora a libertação do próprio Hosni Mubarak, que tinha sido condenado à prisão perpétua e foi indultado pela justiça e agora está na sua casa, né, pela morte de 239 pessoas, da qual ele tinha sido acusado durante o processo de 2011, durante a ocupação da Praça Tahrir. Então aí a gente tem uma situação bastante distinta. E a Síria, que é uma guerra civil absolutamente errática, né, na qual bandos se enfrentam, e não só setores opositores ao governo do Assad, mas também todas as potências estão envolvidas hoje na guerra da Síria, travando ali guerras pelos seus próprios interesses regionais. Eu acho que as mais importantes são as que envolvem os Estados Unidos e a Rússia, que se tornou um ator muito relevante no processo sírio. Um outro conflito, que é o conflito entre o Irã e a Arábia Saudita, que é um desdobramento do conflito entre xiitas e sunitas, que assola a região desde que os Estados Unidos passou a invadir o Afeganistão. Isso se exacerbou muito também com a guerra do Iraque. Então aí também tem um conflito que aponta nesse sentido. E um terceiro conflito que diz respeito à intervenção turca, que visa, na verdade, colocar freios, né, ao movimento nacionalista curdo. Então são muitos conflitos inseridos na Síria e o resultado disso ainda é incerto. Mas o que a gente vê é uma intervenção, uma instrumentalização do que no momento de início tinha sido um processo de mobilização popular por parte das potências regionais e das potências internacionais. Então isso levou a que essa guerra civil tenha se aprofundado e hoje tenha consequências muito importantes para o mundo, né? Eu acho que a crise humanitária que se abriu com a questão dos refugiados, produto da intervenção dessas potências na Síria, é uma grande crise. Talvez a ONU agora declarou que é a maior crise humanitária desde 1945 e que se estende também à Europa, enfim, né, colocando aí toda a agenda xenófoba que a gente tem visto por parte dos setores da ultradireita que tem ascendido aí nesses países, que são a rota dos refugiados.